Olá, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo a mais um capítulo do Mundo Corporativo, que hoje se dedica a falar sobre as novas gerações. E o nosso olhar mais específico neste mundo corporativo é para os jovens que estão ali por volta de 30 anos. A experiência que eles desenvolveram até agora, que referência, que exemplo pode servir para aqueles que estão começando a carreira. E estes jovens que estão na faixa dos 30 anos, como eles estão se sentindo? Como podem mudar o jogo se sentirem-se frustrados diante do que encontraram até aqui? Todos esses assuntos nós vamos conversar hoje aqui no Mundo Corporativo com o Denis Giacometti, que é presidente da Giacometti Comunicação e que é coordenador também do Projeto 30. Denis Giacometti, desde já, muito obrigado pela sua gentileza de estar conosco no Mundo Corporativo. Um bom dia. Bom dia, eu que agradeço pela oportunidade, porque tem muita coisa a compartilhar aqui com esses jovens de 30 anos. E estas coisas que nós temos a compartilhar estão baseadas em um trabalho que vocês desenvolveram lá na agência, na Giacometti Comunicação, que tinha como foco esta juventude de 30 anos, que é o Perfeito. Projeto 30. Então, para Perfeito. começo de conversa, explica para nós como é que vocês desenvolveram este projeto. Na verdade, é uma história interessante e bastante preocupante, que o projeto se iniciou junto aos jovens de 18 anos, né? Homens e mulheres, da classe ABC, Brasil todo, 1.200 entrevistas, mas a gente interrompeu o projeto logo no início, porque, infelizmente, os nossos jovens não estavam conseguindo verbalizar seus sentimentos, suas preocupações, suas frustrações, desenhar o seu futuro. Estava muito difícil isso, né? Então eu resolvi interromper porque não estava conseguindo profundidade pelo método que a gente estava utilizando. E eu tive uma intuição no momento, falei, bom, se os jovens de hoje com 18 anos estão enfrentando essa ah, complexidade no sentido de não conseguir reverbalizar, né, como estão se auto-percebendo e como se projetam para o futuro, como será que eles estariam aos 30 anos? Vamos conversar com os jovens de 30 anos, exatos 30 anos? E assim foi feito. Saímos pelo Brasil, entrevistamos pessoas em São Paulo, Porto Alegre, Recife e Rio de Janeiro, um total de 1.200 jovens de exatos 30 anos. Bom, Denis Giacometti, conta para nós, então, qual foi o resultado que mais se destacou ou que mais lhe chamou a atenção nesta pesquisa feita com os jovens que estão ali na carreira no entorno dos 30 anos? São dois pontos focais muito importantes. Primeiro, 62% deles estão, né, frustrados com relação à sua vida, aí englobando o lado profissional e o lado pessoal. E, de outro lado, 52% deles estão frustrados com relação à carreira que escolheram. Quer dizer, 62% frustrados com a vida que tiveram até agora, 52% com a própria carreira. A própria carreira. Qual é o ponto comum entre esses dois grandes blocos de conclusão? A gente acredita muito, Milton, que o que está faltando para a nossa jovem é a necessidade de um autoconhecimento mais aprofundado. Todos eles dizem que se autoconhecem, mas é um autoconhecimento que relatado segundo as experiências de vida, né? Como é que a vida foi me conduzindo, eu sei do que eu gosto, eu sei do que eu não gosto, as minhas preferências. Mas esse não é o verdadeiro autoconhecimento. O autoconhecimento tem a ver com a minha natureza, aquilo que a gente veio ao mundo com, né? O Jung dizia que gêmeos numa mesma família têm naturezas distintas, mesmo naquele momento histórico, criados sobre o olhar daquela família, eles têm naturezas distintas. Então, essas naturezas de cada um de nós não tem a certa ou a errada, né? Nós temos virtudes, temos limitações que nos fazem com que a nossa vida seja conduzida a partir daí. E no momento que eu não me autoconheço, eu passo a deixar a vida me levar. Uhum. E aí, o primeiro grupo de influência que vem sobre esse processo de deixar a vida me levar são os pais, que conscientemente ou inconscientemente influenciam para que o filho rapidamente tome alguma decisão com relação à sua vida, né? E aí acabam sugerindo algumas profissões, né? Acabam com bastante amor, né? Às vezes, mas
inconscientemente não ajudando o filho, às vezes atrapalhando muito. Né? Uhum. E aí, de seguida, vem os amigos, né, a relação dele nas redes sociais. Né, o que deveria vir fortemente não veio. É o papel das escolas, das faculdades. Né, é assim, não tem contribuição nenhuma, zero, do ponto de vista deles, com relação a quem sou eu, quais são as minhas vocações, né? Quais escolhas eu posso fazer que eu vou responder de uma forma Uhum. satisfatória segundo a minha natureza. Uhum. Então, na ausência desse autoconhecimento, surge o segmento social que a gente chama de, está falando de deixo a vida me levar. Uhum. Né? Uhum. Não sou autor da minha própria vida. E vão Isso, percebendo isso à medida que se aproximam dos 30 anos, porque quando olham para trás veem que já construíram um início de carreira, mas não era aquela carreira que lhe dava alguma satisfação. perfeito. As expectativas são frustrantes, né? Quer dizer, eu queria estar num cargo melhor, gostaria de estar em outra empresa e não nessa. Muitos, né, falam, não, nem essa é a minha profissão. Né? Errei de profissão, fiz escolhas erradas lá atrás, era muito jovem, não tinha como saber. Né? E aí, nesse momento, surge, então, uma conclusão importantíssima que nós, todas, bastante segmentos da sociedade brasileira já está colocando isso em questão, que é a necessidade de uma revolução, de fato, Uhum. né, no nosso sistema de ensino, em busca de um projeto de educação. São coisas distintas, ensino e educação. Quer dizer, na base dessa frustração que ocorre nesse grupo de jovens que vocês pesquisaram, está a questão da educação? Com toda certeza. Eu vejo isso claramente, até porque eu tenho uma filha de 13 anos e ela com as amigas, a gente investe bem numa escola particular, eh, e de cada 10 amigas delas, inclusive a minha filha, 8, né, odeiam a escola. Não é possível isso, é uma insatisfação permanente. Uhum. Né? E enquanto existe uma relação de amor e ódio, é possível ainda a gente tentar consertar algumas coisas que são primos entre si, na minha opinião. Né? Agora, o que a gente vê é desprezo. Aí já fica difícil. Né? Desprezo por parte na relação com os professores, desprezo da relação dos professores com a direção da escola. Né? E é uma coisa que a gente vê nitidamente que as pessoas estão insatisfeitas há décadas que E estão essa insatisfeitas. insatisfação é do quê? Esse desprezo surge por quê? Falta de conectividade entre as diferentes partes que integram uma Né? comunidade escolar? Boa pergunta. Eu acho que falta para nós, primeiro, humildade para questionar uma coisa que vem funcionando desde o século XII, na Universidade de Bolonha, né, no Ocidente, no Oriente vem há mais tempo ainda. Né, e nós estamos praticando, Milton, nesses séculos todos, quase que o mesmo método. Né? E se a gente quiser conhecer um alienígena, chega na Terra, quer conhecer nosso Aham. passado, basta entrar numa universidade hoje. Uhum. Né? Poucas estão resolvendo a contradição entre teoria e prática, muito poucas, lá fora muito mais, mas aqui muito poucas. Né? Tem um conservadorismo atroz por parte da direção das universidades, por parte do corpo discente, docente, falta de humildade em investigar coisas novas, alternativas novas. Será que o método de eu ter alguém lá na frente com a melhor boa intenção do mundo, né, ah, por força de um método, né, ah, ah, jorrando informações na cabeça do aluno, para não dizer uma palavra menos Uhum. educada, né, ah, isso não tem sentido mais. Né? Quer dizer, é um processo todo de decorar informações, muitas delas já ultrapassadas, sem compreender, né, por que eu estou apreendendo aquilo. Né? Nada inspirador, nada provocante, não desperta minha curiosidade, não estimula aquela natureza que eu tenho, né, no sentido de, poxa, isso aqui é maravilhoso, como é que eu me aprofundo sozinho nisso? Me dá a orientação de como eu vou em busca desse conhecimento, como eu trabalho esse conhecimento. Não, o método que é engessado pelo MEC, Brasil inteiro, quer dizer, nem essa possibilidade a gente tem de uma empresa se diferenciar da outra no projeto de ensino, e muitas vezes o método demonstra esse estudo,
ele faz com que o aluno acredite com toda a verdade que ele não dava para aquela profissão mesmo. Uhum. Escolhia a carreira errada. Não, ele não escolheu. A vocação poderia estar correta, a natureza dele responderia àquela profissão escolhida, mas o método faz com que ele pense que ele não é o cara certo para aquilo. Mas Né? esse é um pensamento que impera nesses jovens que vocês encontraram nessa pesquisa, de ele entender assim, eu não sou a pessoa certa para isso? Como é que eles compreendem esta frustração diante do mercado de É, trabalho e da própria vida? infelizmente, de uma forma um pouco superficial, eles não têm consciência profunda de que o problema também está no método. Né? Eles se culpam por não terem conseguido, né, e desistem, né? Porque eu não entendo isso, eu não entendo aquilo, e conclui a famosa frase, eu não dou para isso. Uhum, Né? uhum, uhum. E não é verdade na maioria dos casos. Né? É a forma como nós estamos estimulando ele dentro do campo de ensino que é totalmente equivocada para os dias de hoje. Né? Eu vejo que vocês encontraram na pesquisa lá e no Projeto 30 que esses pesquisados, esses Uhum. entrevistados, têm ali uma acentuada descrença com o mercado de trabalho. Porque o mercado de trabalho não lhes oferece as oportunidades que eles buscavam? Ou isso está relacionado a essa escolha que eles entendem ter sido errada lá no início? Está relacionado à escolha. Quer dizer, eles têm dois grandes linhas de força aqui. Uma é ele queria, por todo jeito, trabalhar com comércio exterior. Né? Não consegue, não consegue, não consegue, porque é o primeiro emprego dele, fica difícil, né? Ele não tem qualificação para isso, então ele migra para uma outra carreira. Então aí o primeiro passo para a frustração. Né? E o outro caminho, a outra linha de força é que escolhi mesmo a profissão errada. 52% deles Uhum. escolheram a profissão errada por total ausência de um autoconhecimento. Eu não tinha mesmo, a minha natureza, né, Uhum. realmente não me levaria a conduzir de forma interessante essa linha que eu escolhi. Então a escolha foi errada por conta minha ausência do meu autoconhecimento. Agora, Né? isso também acontece em qualquer faixa salarial, por exemplo? Em qualquer faixa de renda? Quer dizer, aquele que ganha um salário muito mais alto também tem essa percepção, às vezes, de frustração? Porque o salário sequer é tão importante? Tem a percepção, pra você ter uma ideia, 15% apenas desses jovens entrevistados se consideram plenamente satisfeitos pela a carreira que escolheram. Uhum. Né? Então você veja que tem muita gente aí descontente, plenamente insatisfeita. Né? E a pergunta que vem é, bom, como é que eu saio dessa? Né? Tem tempo para eu resgatar, né, esse caminho de volta, esse retorno? Né? Isso que aparece muito também diante dessa frustração. Né? Uhum. Permita só pegar aqui alguns comentários que estão chegando através do Vamos lá. Facebook. Primeiro, o Celso Ramos diz assim: muito boa a entrevista. Eu visitei um CIEP aqui no interior do Rio de Janeiro. O laboratório de informática está abandonado. Os professores disseram que está havendo muita evasão de alunos por desinteresse. Falta muita coisa nas escolas públicas, principalmente. Por que não fazer parcerias com empresas de tecnologia, usar todas as possibilidades dos recursos que temos? Já o Rogério Caramante pergunta o seguinte para você, Denis: Uhum. não seria esse desinteresse corrente porque somos educados a trabalhar para os outros o tempo todo e não a empreender? Pode ter alguma relação com isso? Muito bem, quer dizer, faz parte também da nossa natureza saber se a gente tem essa veia para o empreendedorismo, né? E a gente não é auxiliado em nada nesse sentido, né? Nós essa é uma descoberta que a gente faz por acidente, às vezes, né? Fui demitido desta ou daquela empresa, pego o meu fundo de garantia, vou tentar alguma coisa, né? Mas o empreendedorismo também deveria ser uma coisa que estaria por ser feita, desenvolvida lá atrás, quando eu sou jovem, por 6 meses, 1 ano, se a gente investisse no Brasil em estudos vocacionais. Né? Eu tenho essa filha que eu citei, a Tainá, ela, olha que coisa incrível, né? Com 12 anos, foi convidada para ir para Harvard, MIT, né? Durante as férias, vejam você, das 7 da manhã às 10 da noite estudando, sem celular, nas férias, uma menina de 12 anos, né? Para fazer o quê? Estudar a sua característica, a sua natureza e ter um estudo vocacional Uhum. nos Estados Unidos. Agora, esse ano, o que fizeram? Convidaram ela de novo.
Ela que foi para lá querendo ser psicóloga ou doutora, voltou toda fascinada pela área de nanotecnologia, biotecnologia. Né? Ah, o que vai acontecer com ela quando tiver 17, 18 anos para escolher a sua faculdade, a sua universidade? Ela vai querer voltar para lá. Né? Ela vai querer ir para lá, vai querer ir para a Austrália, vai querer ir para uma faculdade no Brasil? Não. Quer dizer, eles já estão é uma espécie de uma roubada no jogo, no ponto de vista de marketing, né? Quer dizer, fazer isso com uma criança de 12, 13 anos, mas de toda forma revela que ela, a carência, né? Quem sou eu? A primeira pergunta que a gente precisa fazer, né? O que eu não sou? Né? O que eu gosto ou não gosto? O empreendedorismo é uma coisa que precisa ser usado, precisa saber assumir riscos. Né? Existem empresas inglesas, internacionais, décadas que elas existem, é bom todos saberem, várias empresas, não é só essa, que tem métodos bem científicos, quase já, de definir quem sou eu do ponto de vista empresarial, do ponto de vista comportamental, como é que eu... Então, procurar essas empresas e fazer esses testes já é um auxílio no processo de autoconhecimento. Né? Eu vejo aqui na pesquisa que vocês fizeram que o negócio próprio, como sonho de liberdade, é apontado por 67% dos entrevistados como uma saída criativa para os problemas econômicos. Isso não significa que nós tenhamos ali 67% de pessoas capacitadas para serem empreendedores. Eles até veem o empreendedorismo como uma saída, mas não necessariamente que seja um negócio deles. Perfeito, porque aí tem um número, né? Precisamos tomar muito cuidado com isso, que a gente pega todo o dinheirinho que tem e vamos sair investindo num novo negócio. E nesse momento, a gente vê de que cada 10 empresas que abrem no Brasil, né, 8 não chegam nos 5 anos. Né? E a gente vai ver que 2 problemas básicos ocorrem aí. Meu desconhecimento sobre gestão e 2, novamente, meu desconhecimento sobre mim próprio, né? Minha própria figura, eu não dou para isso, não sei conduzir esse lado sozinho do empreendedorismo, né? Então eu preciso de auxílio aí. Né? Eu percebo aqui pelas perguntas várias pessoas questionando ou perguntando sobre a questão do autoconhecimento. Você deu um exemplo agora há pouco de uma jovem que tem oportunidade de ir para uma escola onde se trabalha isso. Perfeito. Que outros caminhos são recomendáveis para que a gente consiga desenvolver este autoconhecimento e não chegue lá na ponta com os 30 anos, 35, 40, seja lá qual a idade que for, frustrado da maneira que os pesquisados aqui se mostraram? Perfeito. Então, primeiro, eu acho que tem uma participação de domínio público aí que é importantíssima. Quer dizer, nós devemos mesmo sair em busca, e os jovens devem ajudar muito nisso. Quer dizer, a questão do passe livre, a questão da merenda escolar são importantes, mas nós precisamos ir mais fundo, numa revolução mesmo nesse nosso ensino, né? Então, jovens, professores, universidades têm espaço para isso, senão vai vir de fora essa solução, né? Nós precisamos nos reinventar aí. E mesmo aqueles que estão com uma certa resistência, do ponto de vista de instituições de ensino, tem dinheiro aí, tem mercado aí, se eu investir em cursos que definam, auxiliem os jovens a definir a sua vocação. 3 meses, 6 meses, por que não um ano? Por que precisa ter a pressa de um jovem de 18 anos decidir o que ele vai ser na vida? Ele vai viver hoje, a partir de hoje, um jovem de 18 anos vai viver tranquilamente 100 anos, com uma boa qualidade de vida. Então, por que essa pressa toda para definir quem vou ser eu? Por que não parar uns 6 meses, um ano? E olha que mercado que tem para uma escola, uma instituição de ensino, fala, puxa, vou desenvolver essa ideia. Se isso não acontecer, porque infelizmente o empresariado brasileiro em alguns segmentos, os professores em outros, em sua maioria, existe muito conservadorismo, quer dizer, a resistência a coisas novas, né? Se isso não acontecer, eu tenho que me virar sozinho. Ao me virar sozinho, existem empresas especializadas nisso que te auxiliam a definir, então, quais são as minhas vocações, quais são as minhas limitações e como trabalhar cada uma delas para que eu possa, então, sobreviver nesse mundo empresarial. O Demétrio manda uma mensagem pelo e-mail mundocorporativo@cbn.com.br e descreve aqui o seguinte: ele tem 33 anos, é formado em graduação, cursa uma pós-graduação, tem 14 anos de experiência na área de atuação, trabalha numa empresa educacional que não valoriza a minha profissão, diz o Demétrio aqui. Isso me faz pensar em mudar de carreira ou ir embora do Brasil e tentar trabalhar na Europa, por exemplo.
Aí pede para eu perguntar a você o seguinte, se nessa altura do campeonato, com a minha idade, 33 anos, seria uma medida inteligente se mudar agora a minha vida profissional. E eu aproveito aqui a pergunta do Demétrio para saber o seguinte, lá na pesquisa que vocês realizaram, vocês conseguiram identificar que esse jovem frustrado aos 30 anos com a sua carreira, com a sua vida, ele está disposto a fazer uma mudança ou ele acha que agora é um caminho sem volta? 28% deles, se não me falha a memória, é o que a gente definiu como o segmento chamado do recomeço. 28% já estão praticando isso, Demétrio, né? Fazendo o quê? Com pouco auxílio, com poucos recursos, não financeiros, mas de método, eles estão tentando realmente se autoconhecer. Mas, na verdade, e as pessoas começam sempre, eu sugiro isso lá nas algumas palestras que fazemos, que comecem pelo que eu não sou, definitivamente, né? E depois vai em busca de quem sou eu. E aí comece a procurar ajuda. E com 33 anos, Demétrio, dá sim para você redefinir um novo caminho. Precisa de uma certa ousadia, precisa de determinação, perseverança e, principalmente, não dê um passo sem não aprofundar esse seu lado do seu autoconhecimento. Quer dizer, usar os 33 anos que você vivenciou para que você faça, então, uma análise crítica deles e, de fato, encontre a essência do Demétrio para poder construir sobre essa nova base o seu futuro próximo. Se nós levarmos em consideração, e aqui mesmo no mundo corporativo já trouxemos exemplos desse tipo, de profissionais que começaram a mudar sua carreira aos 50, aos 60 anos, seguiram por um outro caminho, aos 30 anos dá para fazer essa virada, até porque você terá no mínimo mais 30 anos pela frente. Com certeza, né? E agora com essa questão da previdência social, né? A gente tem num estudo anterior que a gente fez, o Jovem à Longevidade, 57% dos brasileiros com 50 anos estão vivendo de bico e aposentados, né? E a gente vê nos grupos que a gente fez, os filhos falando para os pais, pai, você me sustentou até os 14, 15 anos. Eu não vou te sustentar dos 50, 80 a 100, meu amigo. Se vira. Né? E aí surge uma nova oportunidade para esse projeto de educação que nós estamos falando. Por que não, né, eu, em vez de reservar um espaço nas universidades, né, para um jovem de 50 anos ser um ouvinte, tratar ele como se fosse um deficiente físico? Vem cá, seu velhinho de 50 anos, sente aqui no canto e fique ouvindo as nossas aulas. Esse jovem de 50 anos também aprendeu muito, vivenciou muito. Então, por que não ter cursos especiais para eles se reinventarem, se reciclarem? Cursos com um método diferenciado que ele contribui para a construção do próprio método, porque ele também sabe, né? Aí tem outro dinheiro, porque nós temos, pasme você, Milton, quase 150 dias por ano livre em universidades públicas brasileiras e particulares, escolas vazias, salas de aula vazias de dia, de noite, que poderiam ser capitalizados de uma outra forma por essas instituições e ainda ajudar a fazer a prática do bem comum. Bom, o Alexandre queria saber qual é o perfil econômico dos jovens pesquisados. Nós entrevistamos, Alexandre, pessoas da classe ABC, que vão de uma renda entre 2.700 até R$10.000 em 4 praças do Brasil. E, por incrível que pareça, os números são muito próximos. Não existem diferenças, né, do ponto de vista de frustrações entre jovens da classe ABC nessas questões que nós todos debatemos aqui agora. Havia professores nessa pesquisa? Havia professores na pesquisa também. Eu faço a pergunta que o próprio Alexandre questiona isso, pelo seguinte, eles imaginem se os formadores passam por insatisfações como essas que vocês estão falando aqui. Como será a formação dos alunos deles? Pode imaginar, né? E a gente, basta entrar numa sala de aula, ou seja, eu tenho também uma esposa que ela, aos 40 anos, resolveu mudar de profissão. Era uma publicitária e se tornou dentista. Eu posso passar a tarde aqui contando para vocês, né, as agruras de uma mulher de 40 anos, que é a raça japonesa, né, séria, né, vivenciar com jovens de 20 e poucos anos dentro de uma faculdade brasileira de ponta na odontologia, é inacreditável. É uma coisa deprimente, assim. Ela vai desestimulando a pessoa a crescer lá dentro, né? Por conta dessa
luta entre alunos, entre professores e alunos, entre professores e a direção, a dificuldade não tem harmonia. Essa frustração pode estar relacionada ao atual momento econômico? Não, eu acho que não. Ela é mais profunda, né? Ela não vai passar quando terminar a crise, não, com certeza não, porque ela é de fundo psicossocial, né? É uma coisa que venho construindo com a minha família. Quer dizer, ela surgiu há 20, 30 anos atrás, quando a gente estava numa melhor situação, né? E vai se desenvolvendo. Então, acho que não tem nenhuma contribuição da crise. Ao mesmo tempo, esta sensação dentro do mercado de trabalho não pode estar relacionada ao choque de gerações, a líderes cada vez menos preparados a lidar e a gostar de gente? Muito importante essa pergunta. Essa aí é uma área que a gente, assim, para a gente se tornar um líder hoje, dentro de uma empresa, isso é muito importante. Primeira regrinha é trabalhar o conhecimento. Né? Não tem disputa por ser sexo, por idade, por raça, não. Eu preciso primeiro trabalhar o conhecimento. Em duas frentes. O autoconhecimento, para ver tudo isso que a gente já falou, qual é a minha natureza, quais são as minhas virtudes e limitações, de um lado. Né? E segundo, trabalhar o conhecimento universal no sentido da empresa que eu estou vivenciando, no universo da empresa que eu estou vivenciando. Quer dizer, quem são os clientes dessa empresa, principalmente quem não são os clientes, entender o mercado dessa empresa, trabalhar muito o conhecimento. Então, isso é importantíssimo para um líder. Segundo, saber ouvir. Fundamental. Né? E o saber ouvir é no sentido de que eu escuto, compreendo, né? Assimilei o que você me disse e te dou uma resposta sobre isso. E, na sequência, eu alinho isso com os demais, né, esse conhecimento que foi compartilhado, né, no sentido de construir um time integrado. Isso que é fundamental hoje em dia, né, porque senão a liderança coercitiva, a liderança autocrática, essa já acabou. Está com os dias contados aqueles que estão ainda praticando isso. Né? Então, o importante é de saber ouvir dentro de uma organização, com o método desse saber ouvir, para poder compartilhar depois com os demais, tomada de decisão em cima de avaliações concretas, de indicadores concretos, é importantíssimo para um líder conquistar espaços dentro da empresa. Né? E o autoconhecimento que a gente falou lá atrás, eu mencionei no início aqui também dessa pergunta, é fundamental para eu ir também corrigindo a minha natureza, as minhas limitações. Não é que eu nasci deste jeito, não tenho capacidade para me transformar. Em muitas coisas eu tenho sim. Né? Eu tenho amigos que dizem quando a gente vai envelhecendo, a gente só vai piorando as coisas ruins que a gente tem. Eu não concordo muito. E acho que dá para a gente se transformar desde que a gente tenha consciência, né, de que a gente está lidando com coisas que não... Giacometti, você está na casa dos 60 anos. Já passei bastante. Já passou dos 60 quase nos 70. Isso. Sua formação qual é? Arquiteto. Arquiteto. Você trabalha numa agência de publicidade. Mas você não é frustrado com a função que você exerce? De jeito nenhum. Eu faço parte daquele grupo dos carreiristas, né, que a gente chama, no sentido de que eu tinha um projeto de vida. Né? Eu fiz arquitetura e eu precisava, para pagar a arquitetura, trabalhar. Né? E foi na época da ditadura, muito difícil. Boa pergunta essa, porque me lembrou que a faculdade tinha um projeto totalmente diferenciado dos dias de hoje. Né? Muito diferenciado. Né? E tão diferenciado e bom que o regime militar resolveu fechar. Qual era a depois de 4 anos. universidade? De São José dos Campos, de arquitetura. E a gente, ela tinha projetos semestrais. Todos os alunos, atenção, olha que interessante, todos os alunos ficavam juntos num galpão, 400 alunos, com todos os professores, como eles fossem consultores dos alunos. Tinha um único projeto e todas as cadeiras trabalhavam contribuindo por todo daquele projeto. 30% do tempo eu ficava em sala de aula com esses consultores e o resto na rua, vivenciando urbanismo, vivenciando planejamento urbano. E a cada 6 meses o tema mudava. Né? E o aprendizado era fantástico. Isso foi há 30, 40 anos atrás. Será que não dá para fazer nada diferente ainda hoje? Tá certo. Ó, eu queria, assim, como nós estamos chegando no final aqui, ainda registrar 2 mensagens. Uma da Sara Ferreira, que está no Facebook também.
Ela relata, diz que vive na Argentina, hoje está nos acompanhando de lá, faz medicina e está com 19 anos. E quando foi para a Argentina, tinha 17 anos, e particularmente ela acha assim, se eu voltasse para o Brasil, nenhuma empresa iria valorizar o fato de eu ser bilíngue. Eu acho que as empresas estão valorizando isso hoje. Acredito que Não, isso sim. isso Não, isso não é tenha problema, mudado. não. Isso não é um problema, isso pode É. ser um benefício, a experiência que você tem em outro país, mas enfim, é a visão, a percepção que a Saara tem do mercado aqui no Brasil. Já o Celso Ramos diz assim, ó, eu estou mudando meu foco de contabilista para a área de tecnologia, porque lá atrás trabalhei numa empresa tecnológica. Sabe quantos anos tem o Celso Ramos? 61 anos. É um Parabéns, jovem Celso. de 61 anos pronto para mudar. Uhum. Como devem estar estes jovens de 30 anos que não estão felizes com o que estão fazendo agora, mas podem mudar o seu destino. Com toda certeza. Mas para isso, você não tem que deixar a vida levar E você. Não pode, tem que ser autor da própria vida e para isso você se autoconhecer antes. Tá certo. Denis Giacometti, eu quero agradecer sua gentileza de conversar conosco, trazer um pouco aí desse estudo que vocês desenvolveram com os brasileiros de 30 anos, olhando a carreira e a vida desses jovens de 30 anos, trazendo referências, exemplos e como nós podemos mudar para sermos aí pessoas mais bem realizadas na nossa vida. Perfeito. Muito obrigado pela conversa de hoje, até uma nova oportunidade. Eu que agradeço pela oportunidade. Muito obrigado. Viu? E muito obrigado a todos vocês que participaram, seja pelo Facebook, seja pelo site, mandando perguntas. Foi muito legal poder compartilhar com você esse momento também. Eu queria lembrar o seguinte, que este conhecimento que nós trouxemos hoje aqui é para ser levado às outras pessoas. Então pegue este vídeo que está agora já no Facebook, compartilhe com as outras pessoas. Quando ele estiver à sua disposição também lá no canal da CBN no YouTube, não deixe de recomendar para os seus amigos. Se quiser entrar num grupo de discussões da CBN lá no LinkedIn, está à sua disposição também, é totalmente aberto. Você pode publicar os seus textos, seus artigos, colaborar com outras pessoas. Nosso grande objetivo aqui é fazer com que o conhecimento vá muito mais longe e as pessoas estejam muito mais bem preparadas. Espero que a gente tenha atendido essa sua expectativa também. Até um novo capítulo do Mundo Corporativo.